Olá, caçadores de história! Acabamos de capturar mais capítulos dessa história incrível e preparamos com todo carinho para vocês. Sem entender o que se passa na cabeça dos dois, nosso protagonista já pergunta: Ei, o que vocês dois estão cochichando aí? Os dois se viram com a mão no queixo, como quem já entendeu absolutamente tudo. E Grum já vai falando: como dois subordinados do irmão Mon, isso é algo que só pode ser dito entre nós dois. Se isso se espalhar, a gente vai direto pra guilhotina. E Eamon completa dizendo: Jovem mestre Mon, não precisa dizer mais nada. Nós já entendemos tudo. Caçadores, esses dois acabaram de provar para o nosso protagonista que são super leais, mas que também viajam bastante. Sem entender absolutamente nada do que os dois estão falando, com várias interrogações, nosso protagonista, com a cara meia cansada, pergunta: entenderam o que agora? Eu ouvi direito? Ou vocês dois acabaram de falar em guilhotina? Como se estivesse diante da realeza, Eamon, com toda a confiança, fala: eu sei que, comparando ao Duque Campbell, meu talento realmente é comum, mas o jovem mestre Mon pode confiar em mim. Eu jamais vou decepcionar as suas expectativas. De agora em diante, eu vou me dedicar ao máximo aos treinamentos. E no futuro, assim como o Duque Campbell fez com a majestade, eu vou protegê-lo para sempre. E Grum, com a mão no peito, completa: eu também, a partir de agora, além de estudar armas e magias, vou me dedicar também à economia e à gestão, para montar para você uma base capaz de virar o império de cabeça para baixo. Irmão Mon, fique tranquilo. Eu e Eamon, mesmo que custes nossa própria vida, juntos vamos te colocar no trono. E a imaginação dos dois vai ainda mais longe. Eles imaginam o nosso protagonista sentado no trono e eles ao lado dele fielmente, anos depois. E os dois juntos terminam dizendo: nós dois teremos a mão direita e esquerda mais leais no seu caminho até o trono. Sem acreditar na imaginação dos dois, nosso protagonista dá um sorriso dizendo: caminho do imperador? Então é isso? Sério, sem levar na brincadeira, Grum continua dizendo: é isso mesmo, é exatamente assim. E Emmanuel completa: só uma ambição desse nível é digna do jovem mestre. Mon percebe que eles estão levando a coisa a sério demais. Com ar de preocupado, ele pergunta: ei, peraí, quando é que eu falei que eu queria ser o imperador? Os dois começam a dar risada, como se o nosso protagonista estivesse subestimando a inteligência dele. E Eamon já vai dizendo: jovem mestre Mon, só aqui entre nós três, não precisa mais encenar. Mandar eu treinar pesado, entrar no exército, construir méritos, não é justamente para eu subir degrau por degrau até substituir o Duque e assumir o controle das forças armadas. É claro que não. Grum, ainda coçando o nariz e rindo também, continua dizendo: exatamente. E ainda por cima, financiar escola daqueles alunos talentosos, trazê-los para o seu lado e treiná-los como homens disponíveis a morrer por você? Quando for a hora certa, derrubar o regime atual? Esse tipo de ambição não é para qualquer um. Só posso dizer que é bem a cara do irmão Mon. Mon fica sem acreditar mais ainda no que saiu da boca desses dois. Então ele diz: hã? Dá um sorrisinho sem graça. Enquanto observa o que os dois falam, ele pensa: eu, que nem feitiço básico de iluminação, sei usar direito. E fico com o cérebro fritando só de ouvirem falar em teoria básica de magia. Virar imperador? Vocês dois estão falando sério mesmo? Enquanto ele observa os dois, ele pensa melhor. Mesmo que a ideia inicial fosse só fazer eles arrumarem algo útil para fazer, criar laços com alguns bons talentos, podem virar figuras importantes no futuro. Se esse objetivo fora da realidade serve para eles não arrumarem confusão e focarem no caminho certo, então já vale a pena. Vamos lá. Ele olha para os dois e dá uma tossezinha dizendo: já que vocês entenderam tudo, então vamos seguir o plano. Já está ficando tarde. Ele coloca a mão no ombro dos dois e sai andando dizendo: bora, vamos comer. Hoje quem paga sou eu. Grum rapidamente grita: vamos! Enquanto isso, no Grêmio Estudantil, Celícia está desfrutando tranquilamente do seu jantar, quando Clara entra aos gritos dizendo: presidenta, é uma emergência! Sem se exaltar, Celícia pergunta: que urgência toda é essa? Nem bateu na porta? Suando frio, sem fôlego e apavorada, ela diz: ai, desculpa, presidenta, esse é o novo jornal do campus de hoje. E o pessoal do departamento de notícias andou escrevendo besteiras novamente. Sem se alterar, Celícia pergunta:
Você já não tinha falado com o pessoal da redação hoje? Mais tranquila, Clara responde. Sim, assim que acabou a cerimônia, eu fui imediatamente para lá, mas não tinha ninguém. Aí enfiei a carta de advertência por debaixo da porta. E Celícia, ainda tranquila, pergunta. E o que eles escreveram desta vez? E histérica, ela diz. Olha isso, até boato envolvendo os professores. Eles tiveram a coragem de inventar. Esse pessoal tá ficando ousado demais. E ela mostra mais uma página inteira dedicada ao nosso protagonista. E a notícia bombástica diz o seguinte. O maior cafajeste de todos de Santa Maria, insatisfeito, muda de gosto durante a aula, flerta declaradamente com a professora estagiária e a convida para uma atividade privada após a aula. Aumentar um pouco a fofoca é uma coisa, mas essa história está totalmente distorcida. Já estou curiosa, caçadores, para saber quem é o imbecil que está editando este jornal. Celícia se levanta da mesa de jantar e Clara, impressionada, pergunta: Presidenta, o que você vai fazer? Tranquilamente. Saindo da sala, Celícia diz: Vou sair um pouco, come o pedaço de bolo que sobrou e aproveita para dar conta dos documentos de hoje que ainda não foram aprovados. De prontidão, Clara diz: Beleza, deixa comigo. E na próxima cena, temos uma pessoa revoltada dando um tapa na mesa gritando: Veterano Mingote! E adivinha quem é, meus caçadores? Se trata de Ariel, com o jornal na mão, revoltada, gritando. Só a essa hora da noite que o jornal resolve abrir a porta? É isso? Você não acha que me deve uma explicação sobre essa manchete ridícula? Ex-namorada de Moncampel? Que diabos isso significa? E ainda colocou coisas de aborto e tudo mais? É assim que o jornal de vocês faz matéria? Sem responsabilidade nenhuma? E finalmente, caçadores, vamos conhecer o imbecil que realmente faz as coisas sem pensar. Do outro lado da mesa, tranquilamente lixando a unha, ele diz: Ah, isso aí é só fofoca sensacionalista. Esse tipo de notícia não é comum em jornal? E além disso, eu não deixei uma observação em letras pequenas embaixo? Mais irritada ainda, Ariel grita dizendo: Essa linha tão pequena que ninguém consegue nem ver? Despreocupado, ele diz: Tá bom. Já é tarde, tenho mais coisas para fazer. Não posso ficar aqui perdendo tempo. Então me diz logo, o que você realmente quer? Qual é a sua reclamação, senhorita Ariel? Ariel se afasta da mesa e com muita determinação ela diz: Quero que você recolha todos os jornais e publique um pedido de desculpa, contando a verdade. Caso contrário, debochando da conduta de Ariel, ele diz: Caso contrário o quê? O que é isso? Quer brigar comigo? Calou Ariel. Com uma leve maldade no olhar, tentando intimidar Ariel, ele diz: Posso te garantir com toda certeza que os jornais não serão recolhidos de jeito nenhum. Se você quer me desafiar, estarei pronto quando quiser. Ele se levanta, dizendo: Aliás, tenho que agradecer. Graças à sua história com aquele loiro, a tiragem do primeiro número do nosso jornal neste novo ano letivo está excelente. Eu até estava pensando qual seria o título da nova edição, da edição de amanhã. Ele continua dizendo: Que tal chamar a ex do Cafajeste ameaçando e intimidando o jornal para alterar a matéria? Ariel, com ódio no olhar, diz: Seu lixo humano! Sem se preocupar, ele responde: Obrigada pelo elogio. Se não tem mais nada, pode dar o fora. Neste momento, o barulho da porta se abrindo chama a atenção dos dois. E adivinha, caçadores, quem está entrando? Isso mesmo, Celícia, plena e Mingote, irritadíssimo, pensa: Celícia, presidenta? Ah, isso mesmo, imbecil. Chegou quem manda no pedaço. Ariel, impressionada, já pergunta: Celícia, o que está fazendo aqui? Com toda a tranquilidade de sempre, Celícia responde: Olá, Ariel. Quanto ao motivo de eu estar aqui, o veterano Mingote deve saber muito bem. Caçadores, tenho a impressão que agora o Mingote vai virar mingau. Ele está suando frio e assustado, olhando para Celícia e diz: Hã? Ajeitando a gravata, ele diz: Ah, entendi. Então esse é o seu apoio por trás das costas? Ah, bem jogado, Ariel. Enquanto Celícia se aproxima e puxa a cadeira para sentar, irritadíssimo ele diz: Mesmo assim, minha reportagem não quebrou nenhuma regra da escola, não infringiu nenhuma lei do império. A imprensa é livre, mesmo que a presidenta seja uma princesa. Ainda assim, não pode me impedir. Depois de se acomodar plenamente bela na cadeira, Celícia diz: Já que você já sabe o motivo da minha vinda aqui, eu vou ser direto. Ignorar o aviso do Grêmio Estudantil e usar o jornal para espalhar uma matéria não verificada
cada palavra que é dita vai deixando ele envolvido em uma nuvem de culpa muito grande. E Celícia continua dizendo: provocar intencionalmente a opinião pública da escola, difamando alunos e professores inocentes, causando sérios danos à reputação dele. E ela diz: Mingote Roymond. E a cara dele, pessoal, tá indescritível, vocês têm que olhar. Desta vez ele está com aquilo na mão. E ela termina dizendo, com as pernas cruzadas, com a cabeça encostada sobre sua mão, com toda a sua plenitude, ela termina dizendo: está pedindo para morrer? Isso sim é colocar moral com classe. Celícia mandou muito bem. Por enquanto, não vamos saber o que aconteceu com o Mingó, porque finalmente o dia amanheceu. O nosso protagonista já fez a sua corrida matinal e agora, saindo do banho, ele está lendo a agenda da academia e diz em voz alta para si mesmo: bom, hoje tem aula optativa de técnicas marciais, mas faz sentido? Aqui é uma escola de academia de magia. Lutar usando magia é o padrão. Então, quem treina artes marciais deve ser a minoria. Dá uma olhada no corpo do nosso protagonista. Realmente, ele mudou bastante. Olhando para o seu corpo, mostrando as suas costas muscular, ele perfeito. Nesse tempo todo, eu não relaxei nem um pouco. Também quero saber em que nível eu estou em comparação com os outros da minha turma. E finalmente, nosso protagonista chega na arena de combate. E todos os participantes já estão lá, posicionados. E nosso protagonista pensa: como eu imaginei, em comparação aos duelos mágicos, esse tipo de aula mais bruta, de tração direta, tem mais garotos participando. E algo chama a atenção do nosso protagonista. Ele: hã? Ariel também está aqui? E lá está Ariel, fazendo seu alongamento para participar da luta. Assim que ela avista o nosso protagonista, ela pensa: Mon Campbell? O que esse cara está fazendo aqui? Queridos caçadores, olha só o tamanho deste professor. E ele já chega tocando terror, gritando com todo mundo, dizendo: silêncio, silêncio, silêncio. Parece que todo mundo já chegou. Como de costume, na primeira aula do novo semestre, vamos decidir por sorteio e fazer duplas. Quero ver se vocês relaxaram nos treinos durante as férias. E os alunos começam a gritar: uhul, oba, oba! E o professor, vendo a empolgação dos alunos, dá uma risada dizendo: haha, podem rir agora. Se daqui a pouco eu perceber que um de vocês regrediram durante as férias, vocês vão ver como eu vou lidar com isso. Depois deste comentário, todos os alunos ficam calados. E o professor segue dizendo: agora vamos ao sorteio. E os números sorteados número 1 e número 9. Fiquem na arena. O resto dos alunos vão para a área de espectadores. Quem aqui se lembra qual é o número do nosso querido protagonista? Isso mesmo, pessoal. Ele é o número 1. Desconsolado, com a mão na cabeça, ele pensa: droga, logo na primeira luta, eu tiro essa sorte, que merda! Quando é para puxar uma carta no baralho, nunca tive uma sorte dessa. Como o nosso protagonista sempre vê os dois lados das coisas, ele diz a si mesmo: tudo bem, pelo menos não é a Ariel. Seja qual for o adversário, é só dar o melhor de si, irmão, que você consegue. Quando ele se depara com o adversário, a cara de choque do nosso protagonista é indescritível. Com o botão do pânico a 100% dentro dos seus pensamentos, ele grita: não, espera aí! Esse cara deste tamanho, você quer me dizer que ele é um estudante? E este cara, que parece mais um guarda-roupa, é Ren, do 2º ano. E ele está no nível intermediário, caçadores. Imagine quando ele estiver no nível completo. Nosso protagonista dá um sorrisinho meio sem graça e diz: oi, eu lembro de você. Ele olha para o nosso protagonista: eu sei quem você é, meu nome é Ren. Nosso protagonista, sem graça, passa a mão pelo cabelo e diz: isso, aluno Ren. Em seus pensamentos, ele pensa o seguinte: ai, nas lembranças do dano anterior do corpo, realmente existe alguém assim. Ele é um dos mais fortes do 2º ano. No 2º semestre, já tinha rompido para o 2º estágio bem cedo e agora está no nível intermediário do 2º estágio. Parece um adversário bem complicado. E o pensamento do nosso protagonista é interrompido com o professor dizendo: ambos apertem as mãos. Depois, sigam para o fundo e escolham as armas. Ao apertar a gigantesca mão do seu adversário, nosso protagonista diz: então, pega leve comigo, hein? E ele responde: vou pegar. Enquanto isso, Ariel assiste a tudo um pouco chateada e diz a si mesma: pena,
logo agora esse cara foi o primeiro. Eu até tava pensando que, se eu tivesse sorte no sorteio, poderia aproveitar a chance para dar uma boa lição nele. Aposta liberada! Aposta liberada! E essa gritaria chama a atenção de Ariel, que olha de canto de olho e diz: hã? E os rapazes continuam. Aposta, quem vai apostar? Mon contra Rene. Um duelo imperdível. Alguém mais vai apostar? E o outro diz: sério? Até um confronto com resultado tão óbvio, vocês querem fazer aposta? E o outro faz um comentário ainda pior. Pois é, estamos falando do Rene, pessoal. Já o Mon Campbell, passou o semestre inteiro enrolando. Não faz nada, além de correr atrás de garotas. Um inútil. Mas, mesmo que o Rene lutasse com uma mão e uma perna, ele não perderia. Essa imagem distorcida que todos os alunos têm a respeito do nosso protagonista vai fazer com que eles percam dinheiro. Tá insultando o nosso loirinho? Aguarde só pra ver. Para deixar os apostadores ainda mais empolgados, um deles diz: calma, calma, calma. Eu sei que a diferença entre os dois é grande, mas quem foi que disse que eu estou apostando no vencedor ou no perdedor? Vamos apostar o tempo. Quanto tempo o Mon Campbell aguenta? 5 minutos? 10 minutos? Dá para escolher o tempo que quiser. Quem aceita? Quem acertar vai levar tudo. Regra sim. Alguém topa? E um monte de aluno começa a ficar rodeando o campo de aposta dizendo: por que não? Eu vou, eu aceito. Ah, eu aposto 5. 5 minutos. Ai, eu aposto 15 minutos. Nem 2 minutos, 3 minutos no máximo. Ariel começa a achar a proposta da aposta interessante e diz a si mesmo: bom, assim dá pra ver o desgraçado do Mon Campbell se dando mal e ainda ganhar um trocado. O que você acha, mestra? E a mestra, que fica dentro do seu anel, responde: a força do Mon Campbell? Eu não entendo muito de guerreiros, mas dá para sentir que ele está um pouco diferente do semestre passado. Impressionada com o comentário, Ariel pergunta: diferente? E a mestra responde com convicção: isso mesmo. Parece que ele evoluiu. Ariel fica pensativa e, mesmo assim, ela insiste em fazer a aposta e grita: eu aposto 200. Mon Campbell, apenas 10 minutos. Com uma cara de satisfação, Ariel fecha os olhos e pensa: é mesmo. Mesmo que o Mon Campbell tenha avançado para o segundo estágio contra o Rene, com certeza não vence. Mas se ele não tiver tão fraco assim, aguenta uns 10 minutos. Não deve ser problema. E quando isso acontecer, o vencedor, no final, com certeza será eu. E a sua imaginação vai além. Ela fica toda feliz, pensando: dias de botar coxas de frango em todas as refeições, comer doces uma vez por semana, estão chegando. Ai, já estou com água na boca. Enquanto isso, Renner está escolhendo qual arma ele vai usar contra o nosso protagonista. E pensa: Mon Campbell, este é o nome que o senhor sacerdote mencionou antes. E ele continua pensando que o ser que o meu senhor odeia tanto assim seja justamente um humano tão frágil assim. Isso é mesmo inesperado. Diante das armas, a única preocupação do nosso protagonista é como vencer o seu adversário. E ele pensa: com o porte físico e a força muscular desse sujeito, quanto mais a luta se prolongar, mais desgastante e mais trabalho eu terei. Além disso, o estado dele parece extremamente estável. Parece que, além de resolver isso rápido, eu vou ter que pensar um jeito, uma maneira de quebrar o equilíbrio dele e forçá-lo a se expor. Neste caso, e o professor interrompe gritando: façam os últimos preparativos. E lá está o nosso protagonista com 2 adagas pequenas diante do gigantesco adversário, e pegou uma espada que é maior do que o nosso protagonista. Sem acreditar no que vê, ele pergunta para o nosso protagonista: Mon Campbell, você tem certeza que vai usar uma arma tão pequena assim? Empolgado, ele responde: tenho certeza, espadas são muito pesadas para mim, e eu também não sei usá-las. Uma adaga como essa, para mim, está ótimo. N, meio de saco cheio, faz: tudo bem. Que arma você vai usar é a escolha sua. Prepare-se para começar. Com aquela carinha de encantador fazendo a linha, nosso protagonista diz: N, esse seu físico realmente impressiona. Imagino que isso tenha sido resultado de muitos anos de treino, né? E N seriamente responde: é claro, treino desde pequeno. E o nosso protagonista continua com sua simpatia: entendo. Na verdade, eu puxei conversa sem nenhuma intenção especial.
Só fiquei curioso com uma coisa. Eu lembro de alguém dizendo que exercício na medida certa atrai o sexo oposto. Mas treino em excesso acaba atraindo gente do mesmo sexo. Olhando para o seu corpo, todo musculoso. Ah, não me diga que nunca teve ninguém, nenhuma garota que gostasse de você? Pronto, nosso protagonista conseguiu o que ele queria. E Rene fica chocado e irritado. Ele pensa, Rene fica com uma aparência sombria e apenas diz, Mon Campbell. Depois, ele pensa consigo mesmo. Como ele soube disso? Não me diga que ele conhece a minha verdadeira identidade. Soltando fogo pelas ventas, literalmente ele continua dizendo. Espera, agora entendi. Ele tem um jeito de perceber a graça divina escondida em mim. Caso contrário, não teria se tornado alvo do meu Senhor. Continua encarando o nosso protagonista com ódio e pensa. Sendo assim, de qualquer forma, não posso deixá-lo sair daqui. Não passa de um jovem nobre e nem sequer é um verdadeiro lutador. A história da academia, mortes por acidente, em duelos, já acontecem antes. Basta esmagar o crânio dele antes que o professor consiga reagir. Já o nosso protagonista, com toda a calma, olha para o seu adversário e pensa: mordeu a isca. A intenção assassina dele é evidente. Parece mesmo que ele ficou furioso. E o pensamento dos dois é interrompido com o professor gritando: preparem-se! Lutem! Rene começa a emanar fogo em toda a volta do seu corpo. Segurando a espada, ele diz um único golpe. Já o nosso protagonista nem deixa Rene pensar, apenas diz: passo sombrio! Pá! Ele passa pelo Rene, sem ele nem perceber o que aconteceu. Quando Rene levanta sua espada e diz: nem pensar, nosso protagonista já aplicou o golpe e já está do outro lado. Quando a poeira se abaixa, todos ficam olhando, assustados, tentando compreender quem é o vencedor. Quando de repente, a camisa de Rene vira pó e o professor grita: o vencedor é Mon Campbell. Todos que estavam assistindo ficam impressionados e sem entender absolutamente nada. E começam os comentários. O que aconteceu? Acabou. Em um instante. Está tudo acabado. Estamos falando de Rene, um dos 3 melhores em técnica de combate da série. E um grito surge entre o comentário. O Mon Campbell, esse desgraçado, ele venceu! Este é o grito de Ariel, decepcionada por ter perdido a aposta. E sua mestra, que está dentro do anel, comenta: esse garoto é bem habilidoso. Não só é rápido, como também ágil. Só lhe falta um pouco de força. Ainda chocada com a derrota, Ariel não responde absolutamente nada. E sua mestra continua dizendo: hã? O que foi? Você não costuma falar pelos cotovelos? Por que ficou tão quieta do nada? Ariel, ainda em choque, pedrificada, literalmente gaguejando, ela começa a dizer: não, eu não posso acreditar, não posso aceitar isso. 200, foram 200 inteiros. O dinheiro da minha comida da semana, o dinheiro da comida das 2 próximas semanas, simplesmente foram embora. Surtando no nível máximo, ela grita chorando: esse maldito Mon Campbell, o meu dinheiro! Ah! Enquanto isso, na arena, nosso protagonista chama Rene. Ei, irmão Rene, pega. Por impulso, Rene segura o saco de moedas, sem entender absolutamente nada. E o nosso querido protagonista diz o seguinte: aí, tem 500 amirs. É para compensar o dinheiro da sua roupa. E outra coisa, o que eu disse sobre você não fazer sucesso com as mulheres foi de propósito, para te provocar. Não tive a intenção de te ridicularizar perante ninguém, ok? Ele se aproxima do seu adversário, colocando a mão no seu ombro. Por outro lado, Rene ainda está em choque, sem se mover e sem dizer absolutamente nada. Ele simplesmente está paralisado. Nosso protagonista aproveita e continua dizendo: muito pelo contrário, esses músculos bem definidos são a prova do seu treino árduo, dia após dia. Se as mulheres gostam ou não, eu não sei. Mas, como homem, ele dá uma olhada para o Rene, cheio de charme, e continua dizendo: tanto a sua disciplina, quanto a força e a beleza que esses músculos mostram, eu acho isso muito interessante. Sabe, quanto à namorada, essas coisas eu entendo. Se até agora você não tem, é só porque ainda não apareceu alguém que saiba valorizar tudo que você representa. No futuro, com certeza isso vai acontecer. Nosso protagonista sai da arena, deixando Rene lá.
paralisado. E ele vai embora pensando: embora eu tenha feito ele passar um pouco de vergonha em público, o dinheiro que foi pago e as palavras certas também foram ditas. Esse irmãozão não deve guardar nenhum rancor de mim, né? Se ainda assim não der, depois eu peço pro Gru fazer uma ponte e convidá-lo para um almoço. Afinal, ter alguém do top 3 da série é um talento raro. Vale a pena investir. Rene fica parado, digerindo tudo o que aconteceu e tudo que o nosso protagonista falou. E ele diz a si mesmo: alguém que sabe me apreciar? Com um olhar mais sombrio, Rene continua pensando: reconhecer a minha dor como alguém como você, um playboyzinho mimado de nascença, poderia entender. Será, caçadores, que o nosso querido protagonista ganhou a confiança do Rene? Esta é uma resposta que a gente só vai ter no próximo capítulo, porque o capítulo de hoje, infelizmente, termina aqui. Um grande beijo no coração de cada um de vocês.